Está no ar o Balanço Semanal do Agro com Hélio Cirimarco. Tudo bem, Hélio? Qual é o assunto de hoje? Qual é o grande destaque que temos na semana de agora? Tudo bem, Larissa. Hoje nós vamos falar sobre um problema que tem acontecido no Brasil. É um problema que está afetando financeiramente o setor agropecuário, tanto produtores como empresas, né? Tem tido aí uma quantidade muito grande de recuperações judiciais, enfim, um problema que está afetando todo o segmento, mas que não se limita ao Brasil. Nós vamos abordar esse problema que também está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, essa semana, o Pedro Lupion, o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, né, Frente Parlamentar Pecuária, ele fez uma declaração dizendo que a situação geopolítica internacional está impondo desafios extras aos produtores rurais brasileiros e um cenário de endividamento em alta, preços de commodities em patamares inferiores aos insumos. Então, ele diz, os produtores estão com um problema sério por conta das guerras, câmbio, contexto geopolítico, enfrentando problemas diretos, seja no frete, fertilizantes, nos insumos e na legislação tributária brasileira. E está gerando um custo excedente aos produtores. Mas, só para a gente ter uma ideia, é, nos Estados Unidos, né, tem uma frase que está circulando entre os economistas agrícolas que tem a força do diagnóstico clínico. Né? A frase é: estamos entrando no quarto ano consecutivo de perdas em toda a economia agrícola. Essa declaração foi feita por um economista, feito para da American Farm Bureau Federation, que é a maior organização de representação dos agricultores dos Estados Unidos. E essa economista, ela não faz retórica de oposição política nem de catastrofismo de ativista. O que ela disse é a leitura fria de quem analisa as planilhas de custo e receita de milhões de propriedades rurais espalhadas no meio oeste, no sul e pelas planícies do norte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está há 4 anos com uma geração inteira de safras no vermelho. Então, é para a gente entender que significa 4 anos consecutivos de perda, é preciso voltar a 2022, ano que parece que está tudo bem. Naquele ano, os agricultores registraram lucros recordes, impulsionados por preços altos das commodities, demanda global aquecida no período pós-pandemia. Soja, milho e trigo estavam valorizados, as fazendas estavam indo bem, máquinas novas eram compradas, dívidas eram quitadas. Mas o que seguiu, aconteceu em seguida, foi uma reversão brutal desse quadro, quando os preços das commodities começaram a ceder. A soja, por exemplo, caiu cerca de 40% em relação à máxima em meados de 2022. Só para você ter uma ideia de números, em junho, a soja estava cotada a 16 dólares e 40 centos por bushel na Bolsa de Chicago, e agora nós estamos vendo ela cotada em torno de 11 dólares e meio, 12 dólares por bushel, os contratos mais negociados. Né? E, nesse período, os custos de produção também subiram sem parar, empurrados por inflação, pós-pandemia, pelos efeitos da guerra na Ucrânia, impactando fertilizantes e combustíveis, e pelas tarifas da política comercial do Donald Trump. Né? O resultado é uma tesoura apertando os dois lados da conta, receitas menores e despesas maiores. Então, segundo a própria Farm Bureau, os custos operacionais subiram dramaticamente desde 2021. Tá? Então, só para a gente ter um quadro um pouco mais detalhado, as altas, por exemplo, foram 71% nos juros sobre empréstimos, 47% em mão de obra, 37% em fertilizantes, 32% em combustíveis e lubrificantes e 27% em manutenção de equipamentos e 25% em defensivos agrícolas. Atenção, nós não estamos falando de Brasil, estamos falando dos Estados Unidos. Tá? Então, o preço de mercado ele não cobre essa conta.
próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele estima que a receita líquida do setor agrícola em 2026 ficará quase 30 bilhões de dólares abaixo do recorde registrado em 2022, que foi de 182 bilhões. A estimativa para esse ano é de 153,4 bilhões de dólares. Então, a Farm Bureau publicou em janeiro desse ano uma análise que sistematiza as perdas nos últimos 3 anos, né? E a conclusão é perturbadora. Mesmo após descontar pagamentos de seguro rural, que lá eles utilizam muito mais do que no Brasil, né? E toda a ajuda governamental emergencial distribuída ao longo desse período, os agricultores acumularam perdas estimadas de cerca de 50 bilhões de dólares nos últimos 3 anos de safra. As 9 principais culturas de grãos, milho, soja, trigo, algodão, arroz, cevada, aveia, amendoim e sorgo, os retornos negativos anuais foram de 20,2 bilhões de dólares, 34,8 bilhões de dólares e 34,6 milhões de dólares, respectivamente, antes de qualquer compensação pública. Então, é um quadro extremamente preocupante e está repercutindo em todos os países produtores. Na própria União Europeia também, os produtores estão enfrentando problemas, na França, na Ucrânia, evidentemente, por causa da guerra. Então, vamos ter que acompanhar para ver os desdobramentos dessa situação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e nos outros países produtores. Ok, Hélio. Muito obrigada pelo seu comentário, pelas suas informações. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.